Olá, meninas e meninas, vamos estudar as aspas. As aspas têm um uso muito específico, né? As aspas servem para destacar no texto uma citação, muito simples, né? Mas vamos ver que tem mais alguma coisinha aí para contar para vocês dessa história. Então, olha, o principal uso das aspas, isolar palavras alheias que se estejam citando. Pronto, tá? Principal uso. Então, como dizia Vinícius de Moraes, e aí eu vou citar Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E aí eu coloquei as aspas exatamente para dizer que é a frase dele. Eu poderia parafrasear Vinícius e dizer: Vinícius de Moraes costuma dizer que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Então eu poderia parafrasear o que ele está dizendo num discurso indireto. E aí não precisaria das aspas. Mas se eu quero identificar a voz do poeta, aí sim eu preciso colocar as aspas, né, e ter certeza do que eu estou citando. Às vezes, numa prova de segunda fase, numa prova de redação, as pessoas abrem aspas, citam, mas não têm certeza absoluta daquilo que estão citando. E aí, se uma palavra estiver errada e a banca souber disso, por exemplo, vamos supor que aqui a vida é a arte do encontro, embora... Então vamos supor que o sentido seja o de embora, mas que o Vinícius não tenha dito embora, tenha dito apesar, né? Então a vida é a arte do encontro, apesar de haver tantos desencontros pela vida. Eu não posso botar isso entre aspas, né? Eu só posso botar entre aspas aquilo que efetivamente é a fala, ou a escrita, se for um poema, enfim, um texto do autor, ipsiliteris, ou seja, exatamente aquilo que foi dito. Então, se é para dizer aquilo que tem o sentido do que foi dito, eu tiro as aspas, porque isso em concurso faz o candidato perder muito ponto. É como se ele quisesse dizer que aquilo é a fala do outro, quer dizer, ele quer mostrar que decorou a fala do outro, mas errou. Então, quer dizer, ele quis se mostrar sabidão e passou vergonha. E isso faz o candidato perder muito ponto. Então, aspas, só quando você tiver, assim, certeza absoluta de palavra por palavra. Tá em dúvida da preposição, tira as aspas. Tá? E aí diz com as suas palavras o que qual o teor, né, daquela frase que você queria colocar entre aspas. Ou seja, parafraseia. Então, parafrasear é dizer a mesma coisa, só que com as suas palavras, com outras palavras. Então, aspas só quando é, de fato, citação. Tá legal? Também servem as aspas para realçar termos, expressões, conceitos, definições. Então, exemplo de Machado de Assis, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Desde cedo merecera eu a alcunha de menino diabo. Quer dizer, Brás Cubas, quando criança, era muito dócil, né? Muito bem comportado. Para receber o apelido de menino diabo, vocês imaginam o que ele não fazia, né? E aí ele vai contar lá por que ele recebeu a alcunha, o apelido de menino diabo. Mas foi um apelido que ele recebeu. Então, para realçar termos, para realçar expressões, já que é um apelido, a gente vai usar, então, ele usou esse apelido entre aspas. Por que eu coloquei uma aspa só? Aspa simples. Aspas são duas, uma só é aspa, né? Por que eu coloquei aspa simples? Porque é uma aspa, é uma citação dentro de outra citação. Então, quando a gente tem uma citação, ou seja, estou te citando Machado de Assis, então eu coloquei entre duas aspas, né? Citação, que é a letra A. Mas aí dentro dessas aspas, o autor usou aspas. Então, eu não posso colocar aspas duplas por fora e dentro aspas duplas de novo. Então, por dentro eu coloco a aspa simples, tá? Coloco uma aspa só de cada lado dentro da outra, ok? Na letra C... Na letra C, as aspas servem para salientar palavras e expressões que se deseja pôr em evidência, ou porque elas são irônicas, ou porque elas têm um sentido figurado, né? Ou porque são gírias, então, né, são coisas populares,
uma linguagem bem popular, né? Às vezes pode não ser gíria, mas pode ser uma expressão de informalidade. E aí você quer marcar para o seu leitor que você sabe que aquilo é uma gíria, que aquilo é uma expressão popular. Você tem que usar no seu termo norma culta, mas você precisa usar um termo popular para identificar o que você quer. Você vai usar entre aspas para dizer, olha, eu sei que é norma popular, mas eu estou usando dentro do meu texto, tá? Então, por exemplo, João era um anjinho na frente dos pais. Então, o fato de a gente colocar esse anjinho aqui, entre aspas, já dá ao leitor a dica de que ele não era um anjinho, ele era tão anjinho quanto Brás Cubas, ele era tão menino diabo quanto Brás Cubas, né? Então, esse anjinho aqui é uma expressão usada de forma irônica, ela quer dizer o contrário, quer dizer, quer dizer que ele simulava ser um anjinho na frente dos pais, quando na verdade não era. Então, quando a gente quer dizer, dar aquela palavra um sentido especial, às vezes não é nem irônico, mas um sentido particular, né? A gente vai colocar as aspas. E esse uso de aspas é tão comum que as pessoas no seu dia a dia usam as aspas até com gestos, né? A pessoa faz assim, ela faz as aspas, de tão comum que é esse uso aqui. Tá legal? Bom, para a gente terminar, nós temos aqui a letra D, para isolar do contexto falas ou pensamentos dos personagens. Vamos dizer assim, a pontuação tradicional da fala que separa a fala dos personagens da fala do narrador são os 2 pontos e o travessão na outra linha, né? Aquilo que a gente aprende quando é pequeno. Então Maria respondeu, 2 pontos, na outra linha travessão, eu não vou fazer isso, ponto. Então, a pontuação tradicional do discurso direto, que é quando a gente tem a representação da fala do personagem, né, de maneira direta, se dá pelos 2 pontos e pelo uso do travessão. Mas, modernamente, muitas outras formas são usadas. Uma delas é colocar os 2 pontos, mas ao invés de colocar na outra linha o travessão, como parágrafo, se coloca na mesma linha. E aí se abrem as aspas. Então, olha, Maria sempre se lembrava da fala de João, cuide-se muito. Então, repara, esse cuide-se muito aqui está marcado com as aspas, mas é o discurso direto, né? É a fala do João. Eu poderia representar essa fala colocando os 2 pontos, que aqui já havia, né? Na outra linha, abria um travessão e colocava cuide-se muito. Tradicionalmente era assim que se fazia, mas com a modernidade muitas normas tradicionais foram rompidas, né? Outras foram sugeridas, e essa então é uma que ficou na nossa língua, tá? Então as aspas podem ser empregadas para isolar no contexto o que seria a fala do personagem. Então isso daqui, Maria sempre se lembrava da fala de João, é o narrador que está falando. E cuide-se muito é o João que está falando. Então, para separar uma fala de outra, o uso das aspas, tá? Finalmente, a gente tem para destacar títulos de artigos de periódicos e de capítulos ou partes de livros, bem como de títulos de poemas, contos, crônicas. Então, a gente vai pensar assim, quando a gente tem o nome do livro, né, o nome do maior, da coisa maior, o livro, o jornal, a revista, quando a gente tem o nome do maior, esse nome vem em itálico, tá? Numa prova de segunda fase, por exemplo, numa prova de redação, é claro que você não vai escrever em itálico. Imagina você escrevendo tortinho na prova. Então, quando a coisa é manual, se dá manuscrita, você vai sublinhar. Mas num texto que, né, vai ser graficamente feito, enfim, pelo computador, por exemplo, aí você vai usar o itálico, tá? Mas de forma manuscrita, a gente vai usar o sublinhado. Para o nome do maior, do que contém. Agora, para as partes, o que vai separar o nome das partes são as aspas. Então, por exemplo, você tem um livro de poemas, né? E aí dentro do livro de poemas tem 50 poemas. Então, se você vai se referir ao nome do livro, numa prova escrita, você vai sublinhar. Se você vai se referir a um dos poemas que compõem o livro, você vai colocar entre aspas, tá? Então, os títulos das partes
a gente vai colocar entre aspas. Um jornal, o nome do jornal é, sei lá, Diário da Serra, né? É o nome do jornal. Esse nome ou vai vir em itálico ou vai vir sublinhado, dependendo da condição que você tenha para escrever. Agora, se você quer se referir a uma das seções do jornal, né, coluna do João Ribeiro, aí você vai colocar entre aspas, tá? Então, o maior, sublinhado ou itálico, cada uma das partes entre aspas. Então, por exemplo, é importante a leitura do capítulo Pontuação no livro de Celso Cunha. Então, o livro de Celso Cunha, que eu sempre falo aqui, aquele Nova Gramática do Português Contemporâneo, se eu for escrever isso, vai vir em itálico aqui para vocês ou manuscrito sublinhado. Mas eu estou me referindo a um capítulo, ou seja, uma parte. Se é uma parte, vou colocar entre aspas, tá? Então, as partes, títulos de artigos de periódicos. O nome do periódico vem sublinhado ou em itálico. O nome do artigo vem entre aspas. E assim por diante. Tá legal? Finalmente, a observação. A norma tradicional e oficial manda, em lugar de aspear, sublinhar ou colocar em itálico os termos em língua estrangeira, os nomes de livros, jornais, revistas, de obras de arte, de navios. Né? Então, aquilo que eu já falei para vocês. Os nomes maiores, né, não vêm aspeados, eles vêm ou sublinhados ou em itálico. E as partes é que vêm, então, aspeadas. Tá legal? Então, é isso, meninos. Até a próxima.